Olá. Olá, Paulo, boa noite. Boa noite, Cleide. Boa noite a todos. Sempre uma alegria estar aqui com vocês. Alegria nossa, Paulo. Sejam todos muito bem-vindos na sala de Joana de Ângeles. Muito boa noite a todos. O Paulo Lodge vai se apresentar a todos vocês. Bom, boa noite. Meu nome é Paulo Lodge, eu sou trabalhador do Centro Espírita Vicente de Paulo, aqui da cidade de Bauru. Geralmente faço palestras espíritas com temas com viés psicológico, e na casa de oração onde eu atuo, sou atualmente vice-presidente e também responsável pelas questões relacionadas à mediunidade. O Paulo hoje vai falar sobre as transformações morais. É isso, Paulo? Sim, vamos refletir um pouquinho sobre o que é a transformação moral e se estamos, de fato, empenhados em fazer a transformação moral ou estamos aí reféns, dos nossos processos psicológicos. Isso. E para dar início na palestra do dia de hoje, eu vou fazer uma prece e logo o Paulo administra a palestra. Vamos então aqui agradecer ao nosso Pai Celestial, agradecer a Jesus, o nosso Mestre, por mais um dia de vida, rogar a Ele que nos oriente, nos proteja, nos dê força e sabedoria, rogar a proteção a todos os nossos irmãos internautas que aqui estão nos acompanhando e a todos aqueles que virão assistir essa live depois. Que possamos estar atento às palavras que o nosso irmão Paulo vai passar para nós outros e que possamos colocar na prática o nosso dia a dia. Rogamos a espiritualidade trabalhadora desta sala virtual de Joana de Ângeles, que envolva o nosso querido irmão Paulo, para que ele possa falar com propriedade e sabedoria. E que assim seja, Senhor. Que assim seja. Depois eu volto no final, Paulo. Tá bom, obrigado, Cleide. Então, boa noite a todos, queridos amigos, companheiros de ideal, de doutrina espírita. Boa noite aos nossos irmãos aqui da nossa sala virtual, Joana de Ângeles, aos nossos queridos irmãos que nos acompanham agora, eventualmente aqueles outros que irão assistir depois. Então, vamos refletir sobre esse tema, do qual temos falado um pouco por aí, e existe uma literatura muito farta sobre esse contexto, para que nós possamos refletir sobre esse tema, que é extremamente importante para nós, porque, afinal de contas, o nosso objetivo aqui na Terra é que nós nos transformemos moralmente. Então, o objetivo principal da nossa reencarnação, obviamente, enfocando aí os nossos resgates e tudo mais, mas visam, geralmente, no cerne de tudo, essa transformação moral. Porque à medida que resgatamos e que estamos ali alinhados, afinados com a lei de Deus, é importante que ocorra essa transformação. Então, a nossa reflexão é nesse sentido. Será que, eventualmente, efetuando os nossos resgates, nos alinhando com a lei de Deus, com a prática do bem, nós estamos realmente nos transformando? Ou nós estamos criando simplesmente uma máscara, uma fachada bonitinha, muitas vezes para que possamos apenas atingir uma satisfação egóica? Então, nosso objetivo hoje é, de repente, até cutucar um pouco as pessoas que estão ouvindo para essa reflexão, gerar um pouco de dúvida, um pouco de conflito, para a gente verificar se essa transformação moral da qual nós falamos, ela não está pautada apenas numa mudança aparente de comportamento. E essa mudança aparente de comportamento, muitas vezes, temos entendido como uma transformação real. E, na verdade, não é. Muitos espíritos têm chegado ao mundo espiritual numa situação muito difícil, porque ficaram muito presos a essa questão egóica, ficaram muito presos
a questão imediata de até mesmo acharem que estavam realizando uma grande tarefa interna, mas, na verdade, ficaram muito presos no contexto externo, no contexto coletivo. E, obviamente, não estamos falando aqui que atividades que gerem e fomentem o bem, que estão ligadas à caridade, sejam ruins, não é isso. Mas é que isso tem que promover algo maior em nós. E, geralmente, nós não temos deixado que essas coisas aconteçam, né? Então, a reflexão de hoje é nesse sentido, né? Será que transformação moral tem a ver com a mudança de comportamento? Ou seja, é a mesma coisa? O que tem diferente numa e na outra, né? Quando Kardec, no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, vem nos falar ali a respeito do verdadeiro espírita, ele faz menção à transformação moral, mas faz menção também a esforço para domar as nossas más inclinações. Ora, eu domando as más inclinações, é natural que eu mude de comportamento. Mas mudando de comportamento, existe transformação real dentro de mim? Existe transformação moral? Né? Pergunto isso porque, em muitos casos, pode ocorrer que nós mudemos o comportamento sem efetivamente efetuarmos uma transformação moral interna verdadeira, né? Então, a nossa reflexão parte disso, né, sobre essa questão de nos dedicarmos muito a determinadas causas, mas sem efetivamente transformarmos a nossa essência. Como, por exemplo, a questão de fazer o bem, que é muito comum a todos nós, né? Nós aprendemos isso na doutrina espírita. Mas fazer o bem sem olhar a quem me torna alguém melhor por dentro. O amor que cobre a multidão de pecados, como vamos dissertar aqui, de fato me torna alguém melhor ou apenas alguém que está quitando ou resgatando as suas dívidas? Esse resgate das dívidas passadas faz com que ocorra transformação verdadeira dentro de mim ou apenas faz com que eu fique em paz com a minha consciência? Então, são essas questões que nós devemos pensar um pouco, né? Porque um dos principais lemas da doutrina espírita é que fora da caridade não há salvação, tá? Mas que salvação é essa que nós estamos falando? Então, se eu fizer a caridade, eu estou salvo? E se eu fizer muita caridade? Né? Essa caridade que eu faço, ela me transforma por dentro? Ocorre transformação moral quando eu faço caridade? Ou apenas mostra a minha necessidade urgente de ser notado, de aparecer, de mostrar para o mundo que eu sou bom, né? Então, essas são reflexões que nós iremos fazer aqui, né? Sem, obviamente, tecer nenhuma crítica a qualquer tipo de comportamento, né? Mas fazer essa reflexão para nós mesmos, se nós entendemos o que esse trabalho do bem, o que essa transformação moral, eles têm em comum, tá? Então, para isso, né, nós vamos começar falando sobre essa questão do trabalho no bem, né, de fazer muitas coisas. Então, como é que isso funciona? Eu gosto sempre de trazer a lume 3 frases que nós encontramos na doutrina espírita para perceber essa questão do trabalho do bem, né? A primeira delas está lá na primeira epístola de Pedro, né, no capítulo 4, versículo 8, e que muitos confundem essa frase, né, atribuem a Jesus, mas não tem problema, essa frase foi Pedro quem diz. Então ele disse assim: antes de tudo, exercei profundo amor fraternal uns para com os outros, porquanto o amor cobre uma multidão de pecados. Essa é uma frase muito comum que nós ouvimos na doutrina. O amor cobre a multidão de pecados. E a outra frase está no livro Perante Jesus, pelo Espírito Emmanuel, pelo Chico, numa mensagem muito bonita e muito profunda, né, muito impactante, que se chama Remuneração Espiritual, né? Ali Emmanuel começa citando Paulo, né, em Timóteo, mas no meio da mensagem ele nos traz algo mais ou menos nesse sentido. Ele diz assim, que toda vez que a justiça divina nos procura no endereço exato, porque a lei de Deus não erra, né, para executar as sentenças que nós lavramos contra nós mesmos, segundo as leis de causa e efeito, se essa justiça divina nos encontra em serviço ao próximo, manda a divina misericórdia que a execução seja suspensa por tempo indeterminado. Então, olha só, se a justiça divina vai nos procurar
no endereço exato, onde nós nos encontramos, para cumprir ali, né, dentro da lei de causa e efeito, as sentenças que nós lavramos contra nós mesmos, se nos encontra trabalhando em serviço ao próximo, manda a divindade que a execução seja suspensa por tempo indeterminado, tá? E aí Emmanuel prossegue, né? E quando ocorre, né, o nosso contato com os mecanismos da justiça terrena, eis que a influência de todos aqueles a quem tenhamos prestado algum benefício aparece em nosso auxílio, já que semelhantes irmãos se converteram ali espontaneamente em advogados naturais da nossa causa, amenizando as penalidades em que nós estejamos ali em cursos, né? Então, o que o Emmanuel está falando aqui ainda? Complementando, ele diz que todos aqueles que ajudamos, direto ou indiretamente, invariavelmente se tornam ali nossos companheiros, né, de jornada, se tornam em advogados naturais da nossa causa, amenizando as penalidades. Então, veja, a gente está dizendo excluindo, amenizando. E aí esse trecho de Emmanuel, ele é corroborado também por outra frase muito interessante, que ela faz parte de uma mensagem que está lá no livro Vinha de Luz, lá no finalzinho, se chama A Luz Inextinguível, onde Emmanuel, lá no final dessa mensagem, nos diz assim, que o bem que praticas em qualquer lugar será teu advogado em toda parte. Né? Olha só, o bem que praticas em qualquer lugar será teu advogado em toda parte. Tá? Então, vejam, não é fazendo o bem que iremos melhorar? Nós ouvimos muito isso, não é? Que a gente precisa fazer o bem, que a gente precisa fazer a caridade. Mas a grande questão que eu estou trazendo aqui para reflexão é: fazer o bem realmente nos torna pessoas melhores? Né? Essas frases que nós lemos aqui nos dizem que, fazendo o bem, nós teremos benefícios. Benefícios, está bem claro, né? E não que isso resulte diretamente em transformação para melhor, ou seja, transformação moral. Então, essas três mensagens, elas nos falam do trabalho no bem e de recompensa. Ou seja, não fala em transformação moral, fala-se em fazer o bem. O trabalho é semelhante. E isso vai se refletir em nós como merecimento, como mérito. Isso é muito diferente de transformar-se moralmente. Então, nós fazemos uma confusão muito grande fazendo o bem, fazendo muitas coisas, principalmente a caridade material, nós estamos nos transformando para pessoas melhores. Quando, na verdade, como as mensagens de Emmanuel nos dizem, nós estamos advogando a nosso favor, nós estamos granjeando mérito, intercessão divina por nós, pelas nossas encrencas, né? Mas isso não significa que exista uma mudança real, verdadeira, sincera dentro de nós. Por exemplo, nós podemos ajudar muitas causas, muitas casas espíritas, podemos fazer muito atendimento fraterno, podemos auxiliar muitas famílias, né? Podemos fazer o bem de vários matizes e de várias formas. No entanto, isso não impede que nós continuemos orgulhosos, né? Isso não impede que isso reflita em nós ainda uma imensa dificuldade em perdoar. Né? Isso também não impede que o nosso egoísmo esteja lá, e às vezes até aumentando em grau e número, tá? Porque muitas vezes acreditando que eu estou fazendo isso ou aquilo, eu estou ficando bem com Deus e garantindo um lugarzinho no céu. Né? Então, muitas vezes a pessoa faz, não é porque ela é boa, não é porque houve transformação, ela tem interesse, tá? O interesse pessoal que Kardec comenta na questão 895 do Livro dos Espíritos, e que, segundo os espíritos superiores, é o sinal mais característico da imperfeição. E outro detalhe, né? Quantos irmãos nossos não fazem por medo? Medo de ir para o umbral, medo de sofrer, medo da obsessão, medo de qualquer coisa, né? Então, muitos de nós estamos presos nessas encrencas. Muitas vezes fazemos por medo. Né, excluindo a nossa religião e abrindo o panorama até para outras religiões, né, muitos fazem com medo, né, medo do demônio, medo de ir para o inferno, medo disso, medo daquilo, né, e isso resulta em algo transformador internamente no indivíduo, né, então é importante que a gente pense
e reflita um pouco sobre isso. Então vamos entender o que é essa transformação moral, né? Pelo menos vamos tentar aqui gerar um pouco de dúvida, de reflexão sobre esse ponto, tá? Olha, a transformação moral é aquela transformação verdadeira que ocorre por dentro, tá? As mudanças de comportamento, elas são externas. Então, quando ocorre uma transformação moral, que é dentro, a consequência imediata é a mudança de comportamento, tá? Agora, quando há uma mudança de comportamento que é fora, não há necessariamente uma transformação moral dentro. Por que que isso ocorre? Como eu disse, a transformação moral diz respeito a essa mudança interna, a mudança real. Ela está relacionada à nossa compreensão da lei de justiça, amor e caridade, mas não apenas na sua compreensão, no seu cumprimento, em absorver essa lei e compreendê-la na sua essência, partindo inicialmente de onde? Do dever, e depois para a virtude. Ou seja, no começo, ela não é espontânea, né? Ela é forçada. A gente se sente compelido, a gente se sente obrigado, né? Muitas vezes chegamos na doutrina pela dor, e a dor faz a gente buscar o trabalho. E esse trabalho deve promover essa transformação moral. Mas muitos de nós ficamos ali, só na periferia, fazendo mais por obrigação. É óbvio que, com o processo evolutivo, em algum momento, né, esse dever, ele passa para o campo da virtude. Então é importante que nós reflitamos nisso, porque não basta apenas não fazer o mal, é preciso fazer o bem, ouvimos isso. Mas é preciso também interiorizar o bem. Fazer o bem e interiorizá-lo são coisas diferentes. Porque, como eu disse, podemos fazer o bem, mas podemos ainda continuar sendo egoístas, né? Podemos ainda continuar sendo orgulhosos. E muitas vezes não queremos olhar para esse orgulho e para esse egoísmo, né? Ficamos muito presos ali na conduta externa, muito ligado àquilo do que relacionado àquilo que as pessoas verão ou do que será dito sobre nós. Então, ação no bem significa que nós compreendemos a lei de Deus, que nós estamos executando, mas estamos executando por interesse, por medo, por dever, ou porque de fato já compreendemos essa temática? Já solucionamos o mal que existe dentro de nós apenas por cumprir a lei de Deus? Essa reflexão é importante, né? Então, o mal que estava dentro de mim, ele deixou de existir apenas porque eu faço bem, né? Porque nós funcionamos assim, né? Nós começamos fazendo por obrigação, como eu disse, e depois nós entendemos o processo e começamos a fazer porque nós nos identificamos com a vivência, com a prática do amor. E essa transformação moral, ela vai ocorrer dentro de nós pelo conhecimento da verdade, a nossa verdade, como espíritos e de toda a nossa complexidade psíquica. A mudança moral, ela vai ocorrer com esse despertar da nossa consciência. E isso é um processo demorado, complexo e depende de muitos fatores, não apenas das ações no bem. As ações no bem são o começo, mas nunca o fim. Então, como dito, né, existe essa componente de conhecer a nossa essência verdadeira, a nossa verdade. E a nossa verdade, ela é muito maior do que a gente pensa. Isso está muito bem exarado, muito bem colocado na série psicológica da Joana de Ângeles, onde ela traz ali 16 livros e outros complementares posteriormente, para nos mostrar que nós somos criaturas extremamente complexas, que nós somos espíritos imortais, né? E aí o Carl Gustav Jung vai dizer que nós possuímos um eu maior, que é o nosso self, um eu menor, que é o nosso ego, e que nós temos vários complexos dentro de nós. Nós temos sombra, né? Nós temos ânima e ânimos, estruturas psíquicas masculina e feminina, nós temos uma persona com a qual nós nos relacionamos no mundo, né? E nós temos essa a dualidade do ego com o self, né? O eu menor com o eu maior. Então, se a gente não entende essas coisas, fica muito difícil da gente entender o processo de transformação moral. Quando Kardec fala sobre domar as más inclinações, ele está falando da mudança de comportamento, de nos percebermos, muitas vezes, na contramão da vida, né? De estarmos ali, muitas vezes, reféns da nossa sombra, dos nossos complexos. Então, esse contexto está relacionado à mudança externa do indivíduo, de comportamento,
que, se fosse bem praticada e observada, deveria resultar em mudança efetiva, em transformação real dentro, né? Então, quando Santo Agostinho fala sobre essa temática, sobre o que ele ia fazer quando ele dormia, né? Ele estava falando a essa mudança de comportamento que deveria resultar em mudança interna. Então, são duas coisas diferentes, tá? Nesse ponto, é importante que nós avaliemos isso, até para a gente compreender a nossa dificuldade dentro do processo de evolução, porque nós somos espíritos imortais aí numa jornada imensa de reencarnações. Então, nós temos aí milhares de anos em processo de evolução, e somente agora, pouco mais de 160 anos, é que tivemos contato com a doutrina espírita. E somente aí, alguns anos atrás, nós tivemos contato com a psicologia analítica do Carl Gustav Jung, que é um grande missionário do espiritismo, né? Porque ele vem fazer a ponte da psicologia com a doutrina espírita. E há pouco tempo, para ser mais exato, em 1989, houve o lançamento do primeiro livro da série psicológica da Joana de Ângeles. Então, nós temos muito pouco contato com essas questões psicológicas e espíritas. Então, é natural que nós tenhamos muita dificuldade em entender a parte teórica e, principalmente, a parte aplicada, né? Então, veja, não vai ser do dia para a noite que nós vamos mudar a nossa essência, muito menos numa encarnação, tá? Podemos fazer o que Santo Agostinho nos diz, para que, a pouco e pouco, nós possamos começar o processo de transformação moral, tá? Mas mudar fora, mudar o nosso comportamento, não é garantia de que nós vamos mudar por dentro. Aliás, tem sido fuga psicológica para quem não quer mudar dentro. Então, eu crio uma boa fachada, eu crio uma casca dura. Então, mudar assim, de repente, de uma hora para outra, tá? Exigindo santificação imediata, é um gesto de profundo desamor para conosco, porque aí nós estamos impondo uma postura falseada. Nós vamos passar a exigir muito de nós mesmos, e aí nós vamos fazer o processo de uma forma equivocada, nós vamos sofrer, tá? E eu sempre comento isso, né? É algo importante da gente pensar. A gente ouve muito isso na casa espírita, né? Frases do tipo, nós precisamos ser bons, honestos, corretos, humildes, caridosos, etc. Então, quando eu ouço isso, eu entendo que ser bom, honesto, correto, humilde, caridoso, etc., é que é legal. Porque se eu for desonesto, se eu for mal, orgulhoso, né, e egoísta, ninguém vai gostar de mim, né? Isso é meio esquisito. Então, o que eu faço? Eu passo a adotar essa postura de bom, honesto, correto, humilde, altruísta, tá? Quando a gente ouve também que fora da caridade não há salvação, o que a gente faz? A gente começa a fazer caridade, tá? Quando a gente ouve que o homem de bem é que é legal, que é a nossa destinação futura, o que a gente faz? A gente começa a assumir posturas semelhantes à do homem de bem. Quando eu ouço que ser humilde, como Chico, como Divaldo e tantos outros, é legal, o que eu faço? Eu passo a agir dessa maneira. Então, eu passo a agir dessa maneira e vou vestir a máscara do caridoso, é a persona. Eu vou querer ser bom, caridoso, altruísta. Eu passo a imitar os passos de pessoas iluminadas, sem muitas vezes perceber que eu estou forçando o processo. E que esse processo, ele não é verdadeiro dentro. É o problema da persona, que é muito bem trabalhado, debatido por Jung, por Joana de Ângeles. E aí nós assumimos essa persona, tá? Nós vestimos a máscara do bem e passamos a nos identificar com ela. Acreditamos que já somos bons, tá? Mas nós esquecemos que quando nós fazemos essas coisas, todo o conteúdo ruim que existe em nós, todo o conteúdo inferior que está lá dentro de nós sufocamos no lugar chamado sombra, uma instância psíquica, um complexo, né? Que passa a crescer e vai ganhando volume e vai ficando cada vez mais inconsciente. Isso, obviamente, é ruim para nós, porque nós ficamos reféns dessa sombra, como diz o Jung. Então, olha que interessante, né? Quando nós queremos ser, nós precisamos tomar cuidado, porque nós fazemos algo muito perigoso. Eu quero ser, mas eu não sou. E eu estou muito longe de ser. Mas eu acredito que eu já sou. Então, o ego, ele cria essa armadilha, né? De outra maneira, quando eu também não quero ser, eu incorro no mesmo problema.
Porque eu não olho para isso e eu jogo para o inconsciente. Então, são variações do mesmo tema. Eu não quero ser orgulhoso, então eu passo a assumir postura de humilde. Eu não quero ser egoísta, eu passo a assumir postura de altruísta, tá? Então, o ego imaturo, ele faz esse jogo. Ele faz dessa temática algo bastante complexo e a gente acaba ficando refém dessas coisas. Então, o ego passa a acreditar que nós, de fato, somos bons, virtuosos, né? Que eu não sou mais egoísta, que eu não sou mais orgulhoso, que isso é coisa de gente inferior, etc, etc. E todas essas encrencas eu jogo lá para o inconsciente e fica lá na sombra, fazendo barulho. Né? E o que fica na sombra vai ganhando volume, vai ganhando força. Por isso que o Jung vai dizer que é importante a gente olhar para essa sombra, né? Jogar luz nessa sombra, acolher essa sombra. Porque se fica lá, ela passa a dominar a nossa vida. É uma frase de Jung que fica famosa aí na sua literatura, né? Que diz o seguinte: o que negas te subordina, aquilo que aceitas te transforma. Então, o que o Jung quer dizer com isso? Que quando nós jogamos conteúdo para a sombra, ele vai ficar inconsciente e passa a dominar a nossa vida. E passamos também a adquirir hábitos externos na tentativa de negar essa sombra, de sermos aquilo que nós temos vontade de ser, mas que, na verdade, nós estamos ainda muito longe de conquistar. Então, nós nos tornamos escravos dos nossos aspectos sombrios. Nós acreditamos que a aparência, que a fachada que construímos por fora, é o que realmente somos. E aí está o grande erro. Então, nós continuamos ainda com muitas encrencas dentro, sem buscarmos efetivamente a transformação verdadeira. E aqui uma reflexão importante sobre isso, tá? Quando eu estudo a questão 785 do Livro dos Espíritos, que trata do orgulho e do egoísmo como sendo as duas fontes de sofrimento, quando eu trato e estudo da questão 895, relacionada ao interesse pessoal, já comentado aqui, quando eu trato da questão 913, que fala do egoísmo sendo a fonte de todo o mal, e da questão 919, sobre o conhecimento de si mesmo, eu entendo que ser orgulhoso e egoísta não é legal, não é bom, tá? Que eu não devo mais colocar o interesse pessoal acima de tudo, e eu preciso mudar o meu comportamento, porque eu não entendi a questão 919, tá? Daí, quando o ego, ele não mais quer ser isso, né, orgulhoso e egoísta, a gente joga para a sombra. Porque é assim que o ego trabalha. E é aí que nós precisamos colocar o nosso cuidado, a nossa atenção. Quando eu quero ocultar e não olhar o mal que há em mim, eu recalco, eu reprimo, eu jogo para a sombra. Eu escondo numa máscara, tá? Então, para não parecer orgulhoso, eu coloco a máscara do humilde, né? Para não parecer egoísta, eu passo a fazer a caridade, adoto posturas altruístas. Para não parecer que eu tenha problema com a sexualidade, eu adoto a postura de moralista, de puritano, e por aí vai embora, né? Um caminhão de encrenca que a gente pode elencar aqui. Né? Então vamos refletir. A pessoa que faz essas coisas é alguém mentalmente saudável? Obviamente que não. Está cheia de conflitos porque ela reprime, ela recalca, não resolveu o problema. Apenas colocou uma máscara, mudou o comportamento fora, mas por dentro a encrenca continua lá, tá? E essa questão, ela é semelhante ao orgulho e egoísmo que está dentro de nós. Esses dois sentimentos que são aí parte do nosso processo evolutivo, né? Nós recalcamos o nosso interesse pessoal, né? De nos acharmos superiores relativos ao orgulho e de pensarmos unicamente em nós, relativo ao egoísmo, e nós passamos a adotar posturas humanitárias, né? Como ONGs, páginas de Facebook, apoiamos essa ou aquela causa e por aí vai, né? Será que melhorou? Né? Não sei, tá? Mas é provável que não, porque por dentro, geralmente nós continuamos nos achando melhores, superiores, pensando única, exclusivamente em nós mesmos. Mas por fora, muitas vezes, adotamos a máscara do bem, comportamentos humanitários, humildes, posturas de caridade. Então a gente precisa repensar melhor essa maneira de encarar a vida, tá? Então eu passo a exercer esse comportamento acreditando que eu já sou, mas como dito, né, eu apenas pode ser que eu tenha mudado apenas o meu comportamento externo. Não há mudança efetiva, transformação moral, porque eu não entrei em contato com os conteúdos perturbadores da minha alma. Porque eu não entrei em contato
com os conteúdos perturbadores da minha alma, que estão aonde? Nos complexos, na sombra. E eu preciso olhar. Se eu não olhar e acolher, ressignificar, não vai haver transformação moral. Então, por exemplo, o puritano adota a postura de santo, mas está cheio de desejo sexual reprimido, tá? Ele precisa olhar esse desejo. O moralista, ele quer dar lição de moral em todo mundo, apregoando leis, regras, boa conduta, etc, etc. Mas por dentro, no seu íntimo, ele tem essa necessidade de fazer fora aquilo que ele não consegue fazer dentro. Porque muitas vezes ele é desonesto com ele mesmo, com as suas intenções. Normalmente faz coisas fora da lei. E aí ele procura compensar fora, adotando essa postura moralista falseada, que não é verdadeira, não é sincera. Vejamos, por exemplo, os nossos irmãos que abraçaram a política e que e que adotam comportamentos e discursos moralistas, mas ainda estão muito longe de ser. Ora, porque eles adotaram esse comportamento, eles estão se transformando moralmente? Sabemos que não, né? Isso tem muito a ver conosco também, né? Porque nesse contexto nós somos muito parecidos com os nossos irmãos da política, tá? Eles estão mais expostos. Nós somos anônimos para o mundo, eles não são, tá? E se as nossas vidas fossem expostas como as deles, será que nós ficaríamos numa posição confortável? Né? Nós somos anônimos para o mundo, tá? Por isso que geralmente dentro da nossa família, né, alguém fala, mas se o pessoal lá do centro espírita, lá da sala virtual, né, se eles conhecessem esse seu lado, né, ninguém te chamava mais para fazer live. Se eles soubessem como é que você é aqui dentro de casa, ninguém compraria essa sua fachada de humilde, de bom moço, de trabalhador, etc, etc. E tá certo, nós somos assim, tá? Nós somos assim, todos nós. Todos nós temos o nosso lado B. Todos nós temos o nosso lado sombrio. E qual é o problema disso? Nenhum, né? Nós temos que detectar, né, observar e, na medida do possível, transformar, para que ocorra uma transformação real, verdadeira dentro de nós, né? Como dito, né, esses são alguns exemplos, mas temos outros, como o perfeccionista, por exemplo. É o indivíduo que adotou uma casca dura para se defender do mundo, tá? Ele quer ser perfeito, amanhã, se possível. Então, num gesto de profundo desamor para consigo mesmo, ele não respeita o seu tempo de maturação psicológica, afetiva, espiritual, ele sofre, né? E aí, porque ele tem medo de sofrer, ele quer ser amado, quer ser reconhecido, ele precisa provar para o mundo que ele é bom. Então, ele se torna ansioso, mais medroso, com mais necessidade de controle. E geralmente é onde ele sofre com ansiedade e, muito provavelmente, com a depressão, se ele não olhar essa questão. Então, veja que o ego, ele usa desses artifícios porque é mais fácil assim. Porque, geralmente, a gente não quer sair da nossa zona de conforto, né? Então, quando alguém nos diz assim, por exemplo, você é orgulhoso, você é egoísta, você é invejoso, você é isso, você é aquilo, geralmente o ego já tenta se defender. E aí nós racionalizamos e dizemos assim, não, mas eu ajudo muita gente, eu faço muita live, eu faço muita palestra, né? Eu trabalho em várias casas espíritas, porque tem gente que trabalha mesmo, né? A pessoa não dá conta de trabalhar numa só. Ela tem que trabalhar em 3 ou 4, né? E mais não sei quantos sites virtuais ou algo do tipo, né? Ela precisa mostrar que trabalha bem, tá? Eu ajudo família carente, reunião mediúnica e por aí vai, né? Bom, a gente precisa ver o que que nos move. A gente está fazendo isso porque realmente se transformou ou porque nós estamos com interesses? Eu quero ir para a colônia, não quero ir para o umbral, então eu vou fazer bastante coisa, tá? Então, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, né? Porque eu quero ir para um lugar melhor, eu não quero sofrer. Ora, aqui tem um interesse pessoal. Eu estou fazendo muitas vezes com a direita e mostrando com a esquerda, tá? Isso nos faz, de fato, pessoas melhores? Ou apenas denuncia a nossa necessidade urgente de querermos parecer melhores? De mostrar que nós estamos aprendendo, participando, daí eu compartilho, eu dou like, etc. Então, é a forma moderna de parecer bom, engajado, trabalhador do bem. E muita gente talvez fique chateada com isso, fala, não, mas não é bem assim. Não, não tem problema. É para a gente pensar, para a gente refletir, para a gente ficar com dúvida realmente sobre isso, tá? Agora, é verdadeiro o que eu faço, o que você faz? Se sim, ok, continue nisso,
tá? Continue lá, você está no caminho certo. Né? Mas agora, se nós estamos fazendo, e quando eu falo nós, porque eu também me incluo nisso, né? Porque eu tenho que pensar também naquilo que eu faço, se eu não estou querendo apenas uma promoção social, fazer um marketing legal da minha imagem, né? Então, é importante que eu pense que, será que eu não estou fazendo isso só para marcar pontinho com a espiritualidade, ou para aliviar a consciência culpada, né? Isso não vai nos fazer pessoas transformadas moralmente. Vai fazer pessoas, vai nos tornar pessoas cumpridoras do nosso dever. Então, o indivíduo faz muita coisa fora e dentro. O que você está fazendo dentro para se tornar alguém melhor? Né? Muitos transtornos de personalidade encontram eco, né, nisso, porque a pessoa não olha para dentro. Elas ficam fazendo muitas coisas fora e aí vem a dificuldade. Né? Por quê? Porque mexer dentro dá trabalho. E muitas vezes eu vou ter que mexer em coisas que eu não estou muito afim de mexer, eu não quero mexer. Tá? Então, por exemplo, a pessoa tem mania de limpeza. É mais fácil limpar fora, porque se eu for limpar dentro, meu Deus, vai dar muito trabalho. Né? A pessoa tem mania de querer tudo arrumadinho, tudo bonitinho, que dentro está bagunçado. Então, por que eu vou arrumar dentro? Eu não dou conta. Então, eu arrumo fora. É uma forma de compensar. A pessoa que carrega muitas culpas, né, começa a trabalhar igual um maluco na religião, porque acredita que assim vai resgatar os seus débitos. Né? Ora, tudo isso me transforma em alguém melhor por dentro? Né? O problema é que a gente muda de comportamento fora, mas isso nem sempre reflete em mudança verdadeira, efetiva por dentro. Então, muitas vezes mudamos para agradar a massa, para fazer o marketing do bem. É o movimento do ego. É uma forma escamoteada da realidade. Então, a gente busca o parecer ao invés do ser, como dizia Sócrates. Né? Mudamos porque a gente ouve tanta coisa que a gente tem que ser melhor, que a gente vê ali uma necessidade urgente de criar essa máscara do bem, da virtude. Então, aí nós estamos por aí falando sobre autoconhecimento, sem saber o que é autoconhecimento. Né? Já vi muita coisa por aí sobre autoconhecimento, mas que não tem nada de autoconhecimento. A pessoa fica presa lá na questão 919 do Livro dos Espíritos e não fala de autoconhecimento. Né? Falamos de reforma íntima, como se mudando o comportamento reformássemos o nosso íntimo. São coisas diferentes. É um grande equívoco. Muitas vezes nós estamos falando de reforma íntima e, na verdade, nós estamos ressaltando mudança de comportamento. Fazer o bem, é preciso fazer o bem. Ora, fazer o bem te torna alguém melhor por dentro? Não, nem sempre. Fazer o bem te torna uma pessoa que faz o bem. Né? Mas cumprir a lei de Deus te torna alguém melhor por dentro? Porque nem sempre cumprindo a lei de Deus quer dizer que nós estamos transformados por dentro. Nos faz cumpridores da lei de Deus. Ou seja, é o nosso dever. Né? Como a gente vê por aí, políticos falando assim, eu sou muito honesto. Ora, honesto virou uma virtude diferente agora. Né? Deveria ser uma coisa normal para todas as pessoas. Fazer o bem também. Né? Mas fazer o bem tem que ser uma consequência de sermos melhores. Quando a gente inverte a causa pelo efeito, não vai funcionar. Né? Então, fazer o bem, eu vou ser bom? Não necessariamente. Fazer o bem me faz alguém cumpridor da lei. E ser cumpridor da lei, né, principalmente quando tem alguém olhando, é fácil. Né? E a mudança efetiva, real, verdadeira por dentro? Estamos fazendo? Né? É essa aqui a temática da nossa fala. Né? Então, lá dentro, tá? Como é que está? Porque a nossa casa ela pode ter uma aparência, uma fachada muito boa, né? Mas e dentro? Se tiver sujeira, esgoto entupido, vazamento, lodo, enfim, parede caindo, cheiro horrível, então o interior tá ruim, tá muito ruim. Fora tá bom, mas e dentro? É dentro que importa, porque é dentro que a gente mora, né? Então é dentro que está o nosso verdadeiro eu e não fora. É dentro que está o nosso eu maior, né? Como dizia Jung, o self, do inglês, o eu maior. E fora está o eu menor, do latim, o ego. Né? Então, a gente tem, geralmente, confundido essas coisas. E a gente tem ficado refém aí
das questões egóicas, né? Então, quem mudou por fora não significa que tenha mudado por dentro. Então, essa é a grande reflexão da nossa fala de hoje. O que nós estamos fazendo fora tem feito com que mudemos por dentro? Ou nós estamos fazendo só uma boa fachada? O livro Voltei, do irmão Jacó, Frederico Figner, Espírito, né, mostra isso, psicografia do Chico Xavier. Né? Ele trabalhou muito fora, mas não trabalhou seu interior. Né? Então, ele trabalhou egoicamente, mas nunca solicitou ali o self. E aí ele nos deixou uma mensagem de tantas outras, né, no seu livro, dizendo assim, olha, não se acreditem quitados com a lei por haverem atendido a pequeninos deveres de solidariedade humana. O que ele está dizendo? Deveres de solidariedade humana. Isso é um dever. Você cumprir um dever não te torna alguém melhor. Te torna alguém que entendeu que tem que cumprir o dever. Porque se a gente não cumprir o dever, vai sofrer consequências, né? Então ele chama atenção para isso, porque ele sofreu muito, mas ele tinha mérito, né? Ele foi acolhido por Bezerra de Menezes. Ele foi para a colônia, mérito, porque trabalhou muito, né? Fez a caridade. Mas ele não iluminou seu coração, né? Ele não olhou para suas encrencas. Ele não foi em busca daquela verdade que o Cristo nos disse, né? Conhecereis a verdade e esta vos fará livres, ou vos libertará, como quiserem, tá? Libertou? Não, porque ele não foi ao encontro da verdade. Ele foi ao encontro de fazer o bem. E fez muito bem, fez muita caridade, né? Mas faltou ir ao encontro dessa verdade, né? Então, quando nós trabalhamos muito no movimento espírita, né, nós acreditamos que isso é o suficiente. Quantas pessoas abraçam a doutrina valorosamente, verdadeiramente, se dedicando todos os dias, tá? Mas será que isso promove mudança interna? É isso que a gente tem que pensar, tá? Quantos de nós não fazemos por obrigação? Quantos médios não vão arrastados para o trabalho mediúnico que não tem disciplina nenhuma, né? Mas aí pensa, se eu não for, eu vou sofrer. Se eu não for, eu vou ser obsidiado. Se eu não for, vai ter consequência. Aí a pessoa vai pelo dever, mas nunca pela virtude, tá? Então, a gente precisa pensar nisso, tá? Muitas pessoas estão presas, né, a essas questões, né? Porque elas são más? Não, porque nós estamos ainda inconscientes. É preciso que a gente desperte para essa consciência da transformação verdadeira, né? Senão a gente vai desencarnar mal, como o Frederico Figner, como o irmão Jacó, tá? De fazer muitas coisas fora, mas nem sempre de levar uma transformação verdadeira dentro. Né? O Divaldo tem um livro fantástico que fala sobre isso também. Se chama Tormentos da Obsessão. Ali o espírito Manuel Filomeno de Miranda, ele narra, ele disserta acerca do nosocômio Esperança, que está lá no mundo espiritual, dirigido por Eurípides Barçanufo, Dr. Inácio e tantos outros espíritos nobres, que ali recebem espíritas que trabalharam muito no movimento espírita, mas que não se transformaram por dentro. E sofrem. Estão lá no mundo espiritual sofrendo muito. Fizeram com a direita e mostraram com a esquerda. Usaram a tribuna espírita para se autopromoverem, para divulgar seus trabalhos, como médicos, psicólogos, investindo muitas vezes em campanha pessoal de autopromoção para ganhar dinheiro. E se esqueceram da causa. E abraçaram outra causa, a do ego. Né? Outros ali, equivocados no atendimento fraterno, seduziram, corromperam pessoas. Né? Então, esse livro também é um alerta para todos nós. O que estamos fazendo efetivamente das nossas vidas aqui, tá? Então, nós viramos fazedores de tarefas. Nos apegamos demais aos rituais da casa espírita. Nós ficamos presos ali aos velhos rituais de muitas vidas, né? É algo que eu gosto de chamar de igrejismo, tá? Ou seja, nós viramos ritualistas do movimento espírita e religioso, tá? Nós cumprimos a cartilha do religioso, mas isso nos transforma por dentro, tá? E Jesus nos falou isso, né? No capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? No capítulo intitulado Bem-aventurados os puros de coração, Jesus nos falou isso, né? Sepulcros caiados, né? Bonitinho por fora, branquinho por fora, mas o que tem dentro? Podridão, né? Um cadáver morto, putrefato. De que adianta
ser bonitinho por fora, branquinho, limpinho. Não serve para nada. Né? No outro momento, Jesus nos fala, não é o que entra pela boca que enlameia e conspurca o coração do homem, e sim o que sai da sua boca. Porque o que sai da boca provém do coração. E é do coração que provém todo o mal, os ódios, né, as amarguras e tudo mais. Então Jesus chama a atenção ali dos fariseus para isso, quando ele vai comer na casa de um fariseu e ele não lava as mãos. E o fariseu já reprova ele ali. E Jesus diz, vós outros tendes grande cuidado em cuidar do exterior do copo, do talher e do prato. Mas o vosso coração permanece cheio de roubos e iniquidades. Como sois insensatos? As aparências. Jesus está chamando a atenção para isso. De que adianta tantas aparências, ficar bonitinho por fora, modos, hábitos saudáveis, etc e tal, se a essência não muda? Se verdadeiramente por dentro não ocorre mudança, não ocorre transformação, né? Será que nós não fazemos isso na doutrina, né? No livro Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 23, numa mensagem intitulada Viver pela Fé, né? E apesar dessa mensagem falar a respeito da fé, num determinado momento, Emmanuel nos diz assim, olha, frequentar os templos, harmonizar-se com os sacerdotes, respeitar a simbologia sectária, indicariam a presença do homem justo. Mas nem sempre vemos o bom ritualista aliado ao bom homem. Olha que forte isso que Emmanuel diz. Nem sempre vemos o bom ritualista aliado ao bom homem. Emmanuel está chamando nossa atenção para isso, né? Não adianta a gente ser cumpridor de tarefa, de ritual, se não há uma transformação verdadeira por dentro, né? É por isso que nós precisamos entender melhor essa questão de fora da caridade não há salvação, né? Caridade material, caridade moral. Talvez aí estejamos um pouco perdidos, porque a gente não compreendeu o que esse capítulo quer dizer. Então, nós passamos a acreditar que fazer muita caridade nos torna alguém virtuoso, santo, que está salvo, né? Pessoal, não é isso, tá? O irmão Jacó fez muita caridade, mais do que a gente, que ele era rico, ele ajudou muita gente, tá? Então, o que ele conquistou para ele? Mérito. Mas por dentro não houve transformação, não rolou, né? Mas, Paulo, você está dizendo, então, que trabalhar fora, fazer a caridade, ajudar as pessoas, ir ao encontro da dor, do necessitado, não pode mudar a nossa essência? Deveria, tá? Porque, como diz o Chico, é entrando em contato com a dor do nosso irmão que nós vamos tocar as fibras do nosso coração. É percebendo que existem pessoas que sofrem mais do que nós vamos perceber o quanto ainda nós somos orgulhosos e egoístas. Então, é na prática da caridade material e moral que nós vamos ver o nosso irmão, queremos ver em nosso irmão o quanto ainda nós somos miseráveis da alma, que nós temos muito perto de outros, mas nós reclamamos que existem irmãos que não têm metade do que a gente tem, e eles agradecem a Deus todo dia pelo pouco que eles têm. E nós estamos sempre reclamando do pouco que nós não temos, né? Esquecemos de agradecer o muito que a vida nos oferta. Então, fazendo essas reflexões, nós podemos mudar por dentro, olhando para dentro, indagando a nós mesmos. De onde que vem essa coisa de eu me achar melhor que os outros? O orgulho, né? De onde que vem essa coisa de eu pensar apenas em mim, somente em mim, o egoísmo? Qual que é a fonte disso? O que está por trás disso? Qual é a fantasia, né? Por que o bem que eu quero fazer eu não dou conta e o mal que eu não quero eu faço? Por que eu ainda sou maledicente? De onde vem essa propensão para a inércia, para a preguiça, a falta de compaixão? Aí eu olho e começo a perceber, meu Deus, quanta coisa aqui dentro para mudar, né? E eu achando que fazer a caridade por aí já estava bom, né? Como é que eu posso aprender a amar? Será que, de fato, eu ajudo essas pessoas porque eu me importo com elas, né? Ou porque eu estou fazendo ali preso a somente o dever, né? Como é que eu me torno alguém melhor? Como é que eu entendo aquilo que o Kardec fala de transformação moral? Aí a gente está no caminho, né? Porque muitas vezes estamos ensinando errado, dizendo aos nossos irmãos, ame ao próximo, como se fosse um decreto. E a pessoa fica ofendida, porque ela fala, não consigo, né? Porque a pessoa não consegue amar. Por quê? Porque ela está quebrada por dentro.
Então, primeiro ela precisa consertar a si mesma, amar-se, tá? E para isso, ela tem que se conhecer. Ela tem que saber onde é que está quebrado, por que que quebrou, né? Olhar os seus medos, olhar a sua raiva, a sua tristeza, né? Aquela alegria eufórica que a gente busca quando não consegue a alegria real da alma, né? Então, quando a gente faz isso, a gente está no caminho para a transformação interna. Então, muitos de nós queremos fazer essas coisas, acreditando que estamos amando ao próximo, mas é um amor forçado, quase uma obrigação. Para alguns, chega até a ser um sofrimento, tá? Mas por quê? Porque ainda não compreendeu que ninguém vai amar o seu semelhante a Deus se não aprender a amar-se antes. Então, amar a si mesmo passa por essa coisa de olhar para dentro, dessa viagem para o nosso interior, essa busca de nós mesmos, da nossa verdade, da nossa essência verdadeira. Conhecereis a verdade e ela vos fará livres. Que verdade? A nossa. Quem eu sou, né? E não quem eu gostaria de ser. Devassar o meu mundo íntimo, que está dentro de nós, é um grande desafio, né? Por isso que a Joana de Anjos vai dizer que o autodescobrimento é um parto impondo coragem aos homens. Então, o ego, ele vai usar dessas armadilhas que frequentemente nós temos caído, né? E a Joana de Anjos, nesse mesmo livro, Autodescobrimento, ela vai nos dizer assim, ó, a maior caridade consiste em tirarmos o ego do centro, do comando. Essa frase é muito interessante, porque ela vai nos dizer assim, que a mudança de comportamento que frequentemente temos adotado é do ego. Então, o ego procura enganar-se, assume comportamentos que parecem reais. Se orgulho e egoísmo são as duas grandes chagas da humanidade, então o que o ego faz? Ele vai adotar comportamento de humildade e de caridoso. Isso é ruim, porque quando o ego faz isso, joga para a sombra o orgulho e o egoísmo. E eles vão ficar lá, sem luz, né, na sombra. E aí eu passo a viver a vida acreditando que eu já, por ter mudado de comportamento, eu já me transformei. Mas, na verdade, eu só assumi um comportamento, eu vesti uma máscara. Mas a minha essência, ela continua igual, sem mudança alguma, né? Então, a história nos mostra isso, né? Muitos espíritos nobres nos deram exemplo do que estamos falando, ou seja, no primeiro momento, eles tinham apenas o verniz da bondade, da coragem, do altruísmo. No segundo instante, né, eles caíram, né? Porque eles só tinham a aparência da bondade, da virtude, mas com as dores, as provações e as renúncias, acabaram se transformando internamente. Simão Pedro, né, que jurava defender o Cristo e seguir o Cristo. E Jesus lhe disse, calma, Pedro, ainda hoje, né, tu vais me negar 3 vezes, porque você não se conhece, mas eu te conheço, né? Paulo de Tarso, né, onipotente, arrogante, né, presunçoso, né, quis ali ser maior, mas aí, né, conheceu a si mesmo, viu as suas dificuldades, com muitas lutas e sofrimentos, né? No livro Paulo Estevão retrata toda essa luta de Paulo com ele mesmo, né? Percebendo ali que ele só tinha aparência, né? Ele se enquadra naquilo que Jesus disse, né? No sepulcro caiado, branquinho por fora, né? Mas por dentro cheio de encrencas, né? Até que a vida faz um convite para ele repensar a sua história. E no final de sua existência ele diz, não sou eu mais quem vive, mas sim o Cristo é que vive em mim. Maria Madalena tinha sede de amor, por isso se entregou ao sexo desvairado, euforia, alegria, prazer imediato, do ego, nunca da alma. Então, quando ela compreendeu que é amando que ser amado, abraçou a causa do amor, amparando e auxiliando os pobres, necessitados, leprosos, doando-se verdadeiramente, deixando que esse exercício do amor tocasse a sua alma, tocasse a sua essência e promovesse transformação real, verdadeira, né? Porque naquela época não tinha Facebook, Instagram, para postar fotinha ajudando os pobres, fazendo com a direita e mostrando com a esquerda, né? Mas esses espíritos, obviamente, eles tiveram as suas transformações morais em trabalhos intensos de amor e dedicação aos seus semelhantes. Dedicaram suas vidas amorosamente, verdadeiramente, àquilo que eles acreditavam. Alguns no começo não entenderam muito bem, mas depois corrigiram a conduta, porque é assim que funciona. Então eles tiraram o ego do centro e deixaram que o Cristo interno, ou o self, assumisse o controle.
né? Vale lembrar também, né, que esses espíritos têm uma longa trajetória evolutiva e nós estamos começando, né? Por isso que nós precisamos respeitar o nosso tempo, as nossas limitações. Nesse sentido, a Joana sempre vai nos recomendar isso, né? Precisamos nos humanizar antes de querer atingir a santidade. A santidade virá como uma consequência da nossa humanização. Então, né, mudança de comportamento. Né? Fazemos isso, ou seja, entendemos que o trabalho fora deveria melhorar a nossa essência, despertando o nosso Cristo interno. Né? O ego entende que o self está pedindo, ou seja, o nosso eu encarnado entende o que o nosso eu superior, o nosso Cristo interno está pedindo? Provavelmente não, tá? Mas, se você entende, se você consegue, tem essa compreensão, ok, tá? Está no caminho certo. Continue, né? O objetivo da nossa fala aqui não é puxar a orelha de ninguém, é fazermos a reflexão, tá? Quem estiver em paz com isso, ok, siga em frente. O problema é que a maioria de nós não faz isso, tá? Nós não deixamos que o trabalho externo, ele cause uma transformação interna. Porque nós nos acomodamos na prática de atividades que se tornaram mecânicas. E aí nós, como o irmão Jacó, ficamos presos nessa coisa de trabalhar fora. Acreditamos que a salvação está aí, tá? Que é assim que nós estamos evoluindo. E a Joana vai nos trazer essa série psicológica com 16 livros, justamente por conta disso, né? Porque, segundo ela, nós espíritas não estamos sabendo fazer essa transformação interna. Então, ela traz diversos temas relacionados ali sempre ao conceito do autoconhecimento, para que a gente possa entender melhor isso e nos chama a atenção para esse ponto, tá? Então, trabalhamos fora e temos imensa dificuldade de identificar o que nos move internamente. Porque eu entendo que mudar o meu comportamento é me tornar melhor, né? E como dissemos anteriormente, isso não é verdade. Mudança de comportamento pode ser só uma fuga da realidade. E, paradoxalmente, preguiça. Porque a pessoa faz muita coisa, ela trabalha muito, fora. Mas, por dentro, ela nem começou e nem quer começar. Então, não é da preguiça laboral, mas da preguiça moral, da inércia espiritual, do comodismo, da zona de conforto que muitos de nós nos encontramos e abraçamos ali o igrejismo, ou seja, a fazeção de coisas, o ritual dentro do movimento espírita, e ficamos presos nisso, tá? Então, os livros, né? Voltei e Tormentos da Obsessão são importantes reflexões para todos nós. Leiam. São livros fantásticos que nos trazem essas reflexões. E para a gente encerrar nossa conversa, né, para não tomar muito o vosso tempo, que poderíamos falar muito mais ainda sobre esse assunto, brevemente aqui as nossas conclusões sobre essa temática, né? Mudança de comportamento nem sempre resulta em transformação moral. Deveria, mas nem sempre ocorre. A transformação moral ou a mudança interior, ela pode acontecer pelo trabalho fora? Pode. Mas para isso acontecer, eu preciso que esse trabalho, ele toque as fibras íntimas da minha alma, né? Indo ao encontro do semelhante, desenvolvendo a alteridade, o reconhecimento do outro, a empatia e, finalmente, a compaixão, né? Mas para isso, eu preciso fazer essas perguntas, né? Qual é a minha verdade? Né? O que me move verdadeiramente aqui é um gesto de amor ou é orgulho e egoísmo? E quando eu começo a olhar para dentro, né, eu estou ali no processo do autoconhecimento. E o autoconhecimento, ele é imprescindível para esse processo, porque ele não só favorece, mas ele acelera e mostra o caminho efetivo para essa transformação moral. Né? Ir ao encontro da verdade, né? A verdade que liberta. Então, quando eu me transformo moralmente, né, eu aprendi a amar a mim mesmo. Eu reconheço as minhas dificuldades e vou ali sanando-as a pouco e pouco. Então, o exercício do amor ao próximo, vejo, a caridade verdadeira, ela vem como consequência, e nunca como obrigação, nunca como um dever. O amor a Deus também surge como uma consequência, porque Deus está em tudo. Né? Então, fico por aqui, na noite de hoje, né, deixando essa reflexão para todos nós acerca desse tema da transformação moral.
Muito obrigado aí pela paciência e atenção de todos. Cleide, estou à disposição. Reflexão que mexe com a gente, né, Paulo? Nossa, o amor. Só o amor que muda tudo, né? O amor e colocar-se no lugar do outro sempre, né? O que a gente não faz. A gente tem dificuldade de compreender algumas coisas ainda, né, Cleide? Sim. Por isso que a gente demora um pouquinho mais. Mas quando a gente entender, aí a coisa flui. Isso. Paulo, nós vamos agradecer aos nossos internautas por terem estado aqui conosco, desejando uma boa noite a todos, na paz do nosso Mestre Jesus, e pedir para que você faça a finalização com uma prece. Claro. Então, convido a todos para que... E te agradecer por ter estado aqui conosco também. Eu que agradeço, Cleide. Muito obrigado. Então, convido a todos que, nesse clima de reflexão, de amparo e auxílio da espiritualidade na noite de hoje, agradeçamos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso irmão maior, que sempre nos ampara, sempre nos protege. Agradeçamos também a espiritualidade amiga, que com certeza nos ampara, nos protege, que nesses breves momentos esteve conosco nos nossos lares. Agradeçamos também a todos os nossos entes queridos, familiares, que do plano espiritual têm nos amparado, têm nos confortado, nos auxiliado no nosso processo de evolução. Amado Mestre, obrigado por tanto amor, por tanto amparo, pelas tuas luzes, que os mensageiros do bem possam estar sempre amparando o nosso planeta, o nosso querido Brasil, os nossos dirigentes, os nossos irmãos que estão à frente de decisões importantes, para que o bem um dia possa reinar, para que de fato o Brasil seja a pátria do Evangelho, o coração do mundo, e que todos nós estejamos empenhados em nos transformarmos moralmente, em colocarmos dentro de nós o amor sincero, deixarmos que o Cristo interno ele desperte. Assim, agradecemos imensamente pela oportunidade da vida, do aprendizado, dessa reencarnação e pela doutrina que tem esclarecido e consolado a muitos corações. Obrigado, Mestre. Se conosco hoje e sempre. Graças a Deus, que assim seja.